Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, queria aproveitar este momento, deputada Lucinha, que todo mundo está discutindo a operação carne fraca, porque eu gostaria de discutir a política nacional sobre exportações, que derivou da Lei Candir, Lei Complementar 87 de 1993, que no seu artigo 3º possibilitou que os estados brasileiros exportassem com total livramento do ICMS. Esta proposta foi uma afronta à federação, porque a Federação Brasileira, como está escrito no artigo 1º da Constituição da República, que o deputado Paulo Ramos tanto trabalhou e é signatário, diz que nós somos a República Federativa do Brasil. E, na prática, nós somos a República Unitária do Brasil. E continuo. Na mesma lei, no artigo 31 e 32, e no anexo da mesma, a Lei Candir definia formas de compensação dessas perdas, até o ano de 2003. Chegou o ano 2003, abriu-se um vazio, que não tinha mais nenhuma compensação. Aí, quis o Congresso Nacional aprovar a Emenda Constitucional 42 de 2003, para que já em 2004 continuassem as compensações. E ainda mais, adicionou-se às compensações uma ajuda financeira aos estados exportadores, denominado FEX. No frigir dos ovos, a média do Brasil, a cada produto exportado da sua produção primária ou semi-elaborado, se perde, em média, 13% de alíquota de ICMS. E as compensações que os estados recebem no Brasil atinge, em média, 20% das perdas, deputado Silas Bento. E não são só os estados, porque, tratando-se de ICMS, tem a cota parte dos municípios, 75% do estado e 25% dos municípios. A grosso modo, de 97 a 2015, os estados brasileiros, em média, são 15 fortes estados exportadores, perderam 500 bilhões de reais. O número é muito expressivo. E só o nosso estado do Rio de Janeiro perdeu 50 bilhões de reais. E estou dizendo isso porque, olha só a contradição. Não é o caso do Rio de Janeiro, mas falando da carne, deputado Osório. Você exporta a carne sem ICMS. Mas se um estado tiver alíquota de ICMS na carne, o brasileiro tem que comer a carne com ICMS. Nós que fabricamos, nós que produzimos, pagamos ICMS. Aqueles que recebem lá fora não tem o ICMS
nesse produto final no preço. Não é o caso do Rio de Janeiro, porque o Rio de Janeiro a carne está na cesta básica. Mas dos grandes estados produtores, muitas vezes tem esse problema. E veja como é a nossa federação, deputado Waldeck. Como é sacrificado, por exemplo, o estado do Pará. O estado do Pará é um grande produtor de minérios. Lá na Serra de Santana e Navio, tem manganês, que é todo exportado. Extrair minério degrada profundamente o meio ambiente. As mineradoras botam toneladas de pessoas trabalhando. E o Pará não fica com R$1 de ICMS. E tem que dar infraestrutura para aquele povo todo que vai lá trabalhar. Aí imagine que o Rio de Janeiro resolva comprar minério do Pará. Também não tem ICMS, porque o minério é tributado no destino e não na origem. E vai o Pará para o buraco. E o Pará tem dezenas de afluentes do Rio Amazonas. Afluentes à esquerda, principalmente, do Rio Amazonas. E ele é um grande produtor de energia elétrica. Sabe quanto ele ganha de ICMS por isso? Nada, porque a energia elétrica também é tributada no destino. Bom, mas como é um estado muito grande, tem uma forte agropecuária, exporta os derivados da carne, a própria carne. Quanto ganha de ICMS sobre isso? 0. Tanto é que no ranking das perdas, o Pará é o terceiro que mais perde. O primeiro é Minas e o segundo o estado do Rio de Janeiro. Depois é o Pará, depois é o Rio Grande do Sul e depois é o Mato Grosso. Veja que contradição. Que federação é essa? Que regras tributárias são essas? E aí vem a União e quer impor aos estados sacrifícios imensos, quando ela mesmo não faz esses sacrifícios. Porque, além disso, todas as contribuições a União não reparte com os estados e municípios, é tudo da União. Então, a União, no fundo, sem fazer rima, fica com a parte do leão e os estados e municípios na penúria. Vejam os royalties e participações especiais. Todo mundo diz assim, o estado do Rio de Janeiro fica com muito dinheiro. 50% de tudo é da União. 50% de tudo é da União. E o ICMS do petróleo é no destino. Não é na origem, como são todos os produtos. Então, o petróleo, e falei do Pará primeiro, tem o mesmo simbolismo que o minério e que a geração de energia tem lá no Pará. O nosso grande produto de mercado interno e exportador, que é o petróleo, o tributo é no destino e, quando exporta, tem isenção de ICMS. E quando importa os equipamentos para a produção de navios, de plataformas, de sondas, etc., também tem isenção do produto importado, porque cai no Repetro, que é um decreto federal, né, que isenta também. Então, quem dita a política de grandes tributos dos estados brasileiros fica sendo a União. E os estados parecem pedintes. Bom, mas felizmente, para encerrar, senhora presidente, o Supremo Tribunal Federal, no mês de novembro do ano passado, 2016, julgou uma ação direta de inconstitucionalidade por omissão do governo do Pará.
O que o governo do Pará disse? A emenda constitucional 42, de 2003, introduziu nas disposições transitórias o artigo 91. E o que diz lá o artigo 91? Que o Congresso Nacional tinha que regulamentar a Lei Candir para garantir aos estados brasileiros exportadores as compensações financeiras justas, função das desonerações. Isto foi em dezembro de 2003. Passou mais de uma década e o Congresso Nacional se quedou inerte. E agora o Supremo considerou o Congresso Nacional em mora e deu, em novembro de 2016, um ano para o Congresso Nacional regulamentar o artigo 91 da DCT. Se não o fizer, diz a decisão do Supremo, não por liminar, do Pleno do Supremo, que o Tribunal de Contas da União, auxiliado pelo CONFAZ, que é o Conselho dos Secretários de Fazenda, fará esta partição, fazendo as compensações pelas desonerações. Conselho da Paz, deputado Paulo Ramos. Essa prática do Supremo Tribunal Federal é conhecida. Já há outros casos em que o Supremo Tribunal Federal dá um prazo, considerando a inércia do Congresso Nacional. Aliás, a Constituição de 88 não foi regulamentada, não só por inércia do Congresso Nacional, mas em função, a partir, ainda no governo Sarney, das medidas provisórias. Porque o Brasil vem sendo governado através de medidas provisórias. E aí não tem salvação. O Congresso Nacional já deu prazos em outras situações e o Congresso Nacional não cumpriu. Então eu não sei se o papel do Supremo Tribunal Federal é contribuir para a procrastinação. Neste caso específico, deputado Paulo Ramos, não poderá haver procrastinação, porque no próprio parecer diz que se o Congresso Nacional não regulamentar, o TCU fará esta distribuição das compensações. Mas, para encerrar, senhora presidente, o que eu quero dizer é o seguinte: com isso, seguramente, no ano de 2018, nós teremos um crédito a nosso favor de 4,5 bilhões de reais, 75% do Estado e 25% dos municípios. Este crédito poderia ser a contrapartida para que o Estado agora, na emergência que vive, tomasse o empréstimo de 3,5 bilhões de reais para pagar o 13º e pagar os salários atrasados que já montam ao mês de fevereiro e março, que já está a terminar. Concedendo a paz, deputado Valdec, eu concluo. É breve, deputado. Vossa Excelência tem insistido em trazer para o plenário esse importante debate. Temos feito esse debate na própria Comissão de Tributação. Queria apenas dizer o seguinte: por um lado, lembrar o absurdo que é o Congresso Nacional, há quase 15 anos, né, fazendo o ouvido de mercador em relação a uma emenda constitucional, portanto, descumprindo determinação, mandamento constitucional. Agora, isso não se dá por acaso, certamente. Na verdade, as maiorias, as sucessivas maiorias no Congresso, de lá para cá, certamente foram orientadas, porque a União não interessava essa regulamentação, que aí ela teria que repartir com os estados somas que não estão sendo repartidas. Portanto, lembrar que isso não se deu por uma distração do Congresso Nacional, nem por uma desobediência civil, mas certamente por uma orientação para que a União, o ente forte do Pacto Federativo, não fizesse as compensações devidas aos estados. Mas parabéns por trazer novamente esse tema. Concluindo, senhora presidente, deputado Valdec e deputado Paulo Ramos. Muitas vezes, deputado Valdec, isto acontece porque, infelizmente, alguns parlamentos, e muitas vezes o Congresso Nacional não é exceção, se rendem aos interesses dos segmentos empresariais exportadores, no caso específico,
E para não contrariar esses interesses, se quedam inertes. Mas compete a gente, que está sendo duramente prejudicado, botar a boca no mundo. Muito obrigado, senhor presidente.